Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante, Jesus se depara com uma pergunta, uma situação entre os seus discípulos acerca de quem é o maior no reino dos céus. Talvez você esteja pensando, quem é a pessoa mais importante para Deus? Quem é a pessoa mais destacada diante de Deus? Quem é melhor diante de Deus? Quem é que realmente é considerado santo diante de Deus? Jesus chega, versículo 1, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, põe no meio deles e diz, em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, aí você pode dizer, mas o irmão parou aí que diz, por o texto eu vou entender que o maior é uma criança. No nosso português, a expressão como trata-se de parecido, em alguns aspectos, uma igualdade bem aproximada. Mas como é diferente de ser. Ser como é diferente de realmente ser, ou de ser realmente. Aí veja bem o que diz a Bíblia Sagrada. Que, em verdade, a resposta de Jesus, vos digo que se não vos converterdes e vos tornar como uma criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui Jesus não está dizendo que só quem vai entrar no reino dos céus são as crianças. Ele está dizendo quem se tornar como uma criança. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer então que toda criança vai entrar no reino de Deus? Vamos entender o seguinte. Você olha hoje para uma criança, a criança ela não é maliciosa, ela não é maldosa. Algumas que já têm um certo entendimento, tudo bem, mas uma criancinha, ela é tão desprovida de maldade, de maliciosidade, que muitas vezes alguém briga ou ela briga com o coleguinha e ao mesmo tempo estão andando juntos. Se tornar como criança aqui nesse contexto é tornar-se uma pessoa com um coração simples, singelo. Há uma confusão, há pessoas que têm uma confusão na mente ou acerca de humildade. Tem pessoas que atribuem humildade à pobreza, pessoas que têm pouca condição, às vezes se vê falar, é uma família humilde. É uma família muito humilde. Não, é uma família muito pobre. Há uma diferença de humildade para a pobreza. Pobreza é falta de condições financeiras, todo mundo sabe. Humildade é uma riqueza que tem no coração da pessoa, que emana, do coração da pessoa e que é demonstrado na forma simples de se apresentar diante da sociedade, diante de todos. A humildade faz com que a pessoa tenha um bom caráter, que quando a pessoa é humilde, mostra através de um bom caráter, de uma boa reputação, do respeito pelas demais pessoas e assim, trazendo as boas virtudes. Não significa que ser humilde é ser pobre. Ser pobre é ser desprovido ou
Ser pobre é a pessoa desprovida de condições financeiras. Agora, uma pessoa humilde é aquela pessoa que tem um coração simples, que tem um coração sábio, um coração amável, um coração que abraça, um coração que perdoa. É admirável como tem pessoas, inclusive no seio da igreja, maldosas, maliciosas, que às vezes querem granjear amizades, inventando mentiras, levantando falso contra o próximo, enganando o seu próximo, falando mal, né? E às vezes diz: eu já li a Bíblia tantas vezes, mas pega um pouco do tempo ou um tanto do tempo precioso que deveria dar para Deus para falar mal do próximo, aonde a Bíblia diz que quem fala mal do seu irmão é assassino, mas tem pessoas que fazem isso querendo ganhar amizades, querendo ter nomes, às vezes tenta puxar o tapete de outro, né? Então, ser humilde, uma pessoa humilde jamais tem esse pensamento maligno de querer ver os outros arruinados. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse: considera o próximo, considere a cada um superior a vós, né? Todos mais importante do que eu, todos mais habilitados do que eu, todas pessoas melhores que eu. É a forma que Jesus nos ensinou, né, para que nós possamos cumprir aquele texto onde ele diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Só ama o próximo como a si mesmo aqueles que cumprem esse texto. Se tornaram humildes como uma criança, ou seja, se despiram, né? Tiraram as roupas da velha natureza, da natureza pecaminosa, da natureza maldosa, e agora se revestiram de um novo homem segundo Cristo, como diz a Bíblia. Aí sim, esses têm humildade no seu coração. O coração deles é humilde, porque eles abriram o coração para palavra de Deus, abrir o coração para Jesus, e quem comanda a vida deles é o Espírito Santo. Ninguém é humilde porque faz uma oração em tom de choro. Ninguém é humilde porque prega em tom de choro. Ninguém é humilde porque quando está lá na frente chora. Ninguém é humilde porque porque chora em cima do púlpito da igreja. Ninguém é humilde por isso. A humildade aparece quando você está pronto a submeter-se a tudo aquilo que a Bíblia manda e valorizar o teu próximo como ele sendo mais importante que você, né? É o que Jesus quer. Para quê que Jesus quer a gente dessa forma, como uma criança? Para que nós possamos alcançar a salvação das nossas almas. Para mim ser salvo, eu tenho que me tornar humilde, eu tenho que me purificar do pecado, eu tenho que me purificar da maldade, do ódio, da rivalidade. Eu tenho que me preocupar me preocupar em me limpar daquele disse-me-disse que muitas vezes permeia o coração e os lábios de muitos, que às vezes não se pode mais nem confiar, porque às vezes você confia aqui porque é meu amigo, porque é meu próximo, e daqui a pouco uma coisa sigilosa, um segredo já andou bem longe, ainda que essas pessoas
como diz o apóstolo Paulo, falasse a língua dos anjos. Não estavam fazendo nada dentro da igreja, porque não se tornaram humildes e amorosos como criança, não se tornaram humildes como criança. A importância de nós amarmos o nosso próximo é valorizá-lo, é entender que eles são importantes quanto nós e que nós devemos tê-lo como mais importante que nós. Isso é humildade. Mas subir no púlpito, pregar chorando, pregar falando em línguas estranhas, orar naquele tom de desespero, como que esteja chorando, e daqui a pouco está falando mal do próximo, puxando o tapete do próximo, isso não é humildade, isso é meninice, isso é hipocrisia, é falsidade. Quando alguém se torna como criança, o coração desta pessoa é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Esta pessoa ama o próximo, respeita o próximo, valoriza o próximo e chora junto com ele nas suas dificuldades. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Torne-se humilde. Seja humilde, receba Jesus. Receba Jesus na tua vida. Se desprenda da maldade, da malícia e seja um verdadeiro servo de Deus. Alguém esses dias me perguntou: ei, me diz uma coisa, isso quer dizer que só vai ser salvo os crentes? E disse: não, senhor, só vai ser salvo a questão de crente, não. Vai ser salvo os santos fiéis que aceitaram o sacrifício de Cristo e tiveram seu corpo, a sua alma lavada pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que deixaram Jesus transformar e se tornaram verdadeiros cristãos. Não é ninguém com título de crente, não é ninguém com título de evangélico, é alguém que é verdadeiramente cristão, é que vai ser salvo, é que vai entrar no céu, como nos garante a palavra de Deus. Prova disso é que Jesus mesmo disse: muitos são chamados e poucos escolhidos, porque a escolha é para aqueles que verdadeiramente passarem no crivo da santificação em Cristo Jesus, aborrecendo a maldade, os enganos, as vaidades e se tornando humilde como uma criança. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, abençoa esta pessoa que está vendo este vídeo. Deus, em nome de Jesus, abre o coração desta pessoa para a tua palavra. Senhor, esta pessoa que está às vezes preocupada com um problema grande e não pode resolver, resolve por ela. Abençoa esta pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa este lar, esta família, todos que estão vendo esse vídeo, ouvindo essas palavras. Abre o coração dessas pessoas, Pai, e faz elas enxergarem um grande horizonte, a sua grande vitória à sua frente. Em nome de Jesus, faz isto, mas muito mais, Senhor, que esta pessoa, este homem, esta mulher, compreenda a necessidade da salvação da sua alma. Amém. O meu abraço, que Deus abençoe a você e você que está vendo esse vídeo, ouça com atenção, compartilhe, Depois de ter ouvido, compartilhe, e ajude a outras pessoas a ouvirem a palavra de Deus, Se depois você quiser falar comigo, pode me procurar nas minhas redes sociais, você vai me encontrar. Você que tem os meus contatos, você vai me encontrar e a gente vai estar falando de Jesus muitas vezes.